Guerreiros em Debate. Fala galera, aqui é o Edson, tô com vocês hoje para poder fazer mais uma análise. Dessa vez bater um papo, né, sobre os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Gostaria de pedir que vocês deixassem o seu curtir no vídeo, também deixassem a sua opinião no comentário, contribuíssem para o debate. Por falar em debate, assistam toda segunda-feira, ao vivo, às 19 horas, o Guerreiros em Debate, com comentários fazendo análise sobre os jogos, sobre o Cruzeiro, os bastidores, aqui no canal do YouTube do Guerreiro dos Gramados. Bom, analisando um pouquinho a primeira rodada, eu acho que tiveram 3 times que se destacaram, né, de formas diferentes. Primeiro o Atlético Paranaense, como todo mundo sabe, já tem umas 2 ou 3 temporadas, começando o ano jogando o estadual com o time reserva. E apesar disso, apesar de sofrer um pouco no início da Libertadores, né, porque o time titular não tinha ritmo de jogo, o Atlético Paranaense começou muito bem o campeonato, fez 4-1 em cima do Vasco, uma partida onde o Atlético Paranaense podia ter feito mais gol, foi um jogaço de bola do Atlético Paranaense, foi um jogo onde realmente o Atlético Paranaense mostrou que não jogar o estadual pode ser muito benéfico. Porque apesar de... Muita gente diz, né, que os estaduais, o ponto forte dos estaduais é exatamente dar ritmo para o time. Como, por exemplo, no Cruzeiro, né, que nós usamos o estadual para montar a equipe titular. E apesar disso, o Atlético Paranaense começou o ano sem jogar o estadual, agora está num ritmo bom, fisicamente os jogadores estão bem, e você não vê que o time falta entrosamento. Até porque algumas peças, como por exemplo o Bruno Guimarães, o Renan Lodi, que é o lateral, que inclusive ao meu ver já deveria estar na Europa, né? Tem boas peças o Atlético Paranaense, e isso pesa muito mais do que uma falta de ritmo ou falta de entrosamento. Além do fato do treinador ter uma ideia de jogo definida, né? E por falar, inclusive, sobre ideia de jogo definida, o segundo time que pra mim se destacou foi o Santos. Não porque teve uma grande vitória, né? Ganhou de 2-1 fora de casa contra o Grêmio. Grêmio que pra mim é um dos times que chega nesse campeonato para brigar pelo título. Mas o Santos ganhou esse jogo saindo totalmente da sua proposta de jogo. O Santos do Sampaoli é um time que propõe jogo, que tenta ficar com a bola, reter a bola nos pés, né? E abrir o adversário com uma troca de passes de um lado pro outro. No jogo contra o Grêmio, nada disso aconteceu, muito pelo contrário. O Grêmio ficou mais com a bola, chutou mais, criou muito mais. O Santos ficou muito tempo fechado na defesa, tentava sair em contra-ataque e não conseguia. Inclusive é uma das dificuldades que o Cruzeiro teve, né, contra o Flamengo, de tentar sair em contra-ataque e não conseguir. Mas aí o Santos acabou fazendo 2 gols ainda no primeiro tempo e ganhou a partida. Futebol é isso. O São Paulo tem uma ideia de jogo muito interessante, inclusive não é a minha ideia de jogo favorita, não é o estilo de futebol que eu gosto, eu sou do tipo que gosta mais de jogos, de estilo de jogo reativo, né? Você estudar o adversário e se planejar baseado no que o adversário vai apresentar. E foi exatamente o que o Santos fez para esse jogo. O Santos abandonou um pouco a sua proposta para poder buscar os 3 pontos, porque no futebol o que importa é a vitória. Às vezes você apresentar um bom jogo, apresentar um estilo de jogo diferente das outras equipes e não ganhar, não vale nada. O Sampaoli sabe bem disso, inclusive o Sampaoli, que tinha sido campeão da Copa América com o Chile, fugindo um pouquinho disso, né? O time do Chile, por exemplo, jogava com 3 zagueiros, como era um time que eram 3 zagueiros baixos, os laterais eram baixos, os volantes eram baixos, todo mundo no time era baixo praticamente, só o goleiro que não. Então, na época do Chile, o Sampaoli montou, por exemplo, um esquema tático baseado em não deixar o adversário cruzar. Eram 3 zagueiros, 2 volantes, 2 alas. Então esse povo todo se reunia no campo defensivo, né, quando o adversário tinha a posse de bola. E futebol é isso. Às vezes você tem uma ideia, mas você tem que entender que o jogo não é para se apresentar uma ideia, né? O futebol é baseado em resultado. Você entra em campo querendo a vitória e não mostrar uma ideia nova. Você não tá ali fazendo uma palestra, né, de futebol. Você tá disputando um título, disputando um campeonato. Então o Sampaoli, ao meu ver, é um dos grandes técnicos desse campeonato, né? Um atrativo a mais por ser um técnico já... Tem rodagem, né? Esteve na Europa, não com tanto sucesso, mas dirigiu também a seleção argentina, sem sucesso nenhum. Mas é um técnico que tem rodagem, é o tipo de técnico que nós precisamos no Brasil. Até porque se você analisar dos 20 times da Série A, 8 times trocaram de técnico já nesse ano. Agora eu tenho que até conferir se já não aumentou, né? Porque a cada rodada parece que aumenta a quantidade de técnico. E se fala muito que campeonato brasileiro, campeonato de pontos corridos, é baseado em regularidade e planejamento. Planejamento não é. Porque um campeonato onde começa com 20 times, 8 demitiram técnicos e muito provavelmente a cada rodada um técnico vai ser demitido, você não pode dizer que ganha o campeonato quem tem mais planejamento. Até porque se você analisar nos últimos anos, nós tivemos até mesmo campeões que trocaram de técnico ao longo da competição. Então você ter um planejamento longo, eu acho que
favorece a você disputar o título, mas não é um fator primordial. Até porque, e aí o outro ponto é a regularidade. Se você analisar, por exemplo, o Palmeiras do ano passado, o Palmeiras do ano passado fracassou em 4 competições, né? Mas no Campeonato Brasileiro acabou levando o título. Não por regularidade, porque o Palmeiras muitas vezes desdenhou do campeonato. O Palmeiras foi campeão porque no momento certo cresceu na competição, encaixou uma sequência de vitórias com o time reserva, e depois quando foi eliminado a Libertadores, o time titular assumiu os jogos e também manteve essa sequência de vitórias, não com um bom futebol, sempre com resultado. Muitas vezes falam que os pontos corridos ele cobra muito mais o bom futebol do que o mata-mata. E não é. O próprio Campeonato Brasileiro mostra isso, né? Você é campeão do campeonato de pontos corridos pelo resultado e não pelo bom futebol, ou por regularidade, ou por planejamento. Toda partida de futebol é baseada no resultado. O terceiro destaque, ao meu ver, foi o Palmeiras. O Palmeiras fez 4-0 no Fortaleza. Esse resultado faz parecer que o Fortaleza é uma equipe frágil, mas não é. O time é bem treinado pelo Rogério Ceni, ganhou o campeonato estadual esse ano, né, em cima do Ceará. Inclusive, esse título do campeonato estadual fez com que o Lisca, que era um dos técnicos que estava já há bastante tempo na sua equipe, fosse demitido do Ceará. Tudo bem que o Lisca, que é chamado de doido, e não é à toa, é um personagem, então ele nos bastidores ele já tinha muito problema, mas por exemplo, uma das demissões que aconteceu nesse início de ano que eu não concordo. E aí eu vi muita gente falando que o Fortaleza vai brigar pelo rebaixamento, vai brigar pelo rebaixamento, mas isso é diferente de apontar como time rebaixado. Eu acho que hoje, por exemplo, nós podemos apontar como um time que tem uma fragilidade muito maior, o próprio Vasco, que tomou 4-1 do Atlético Paranaense sem mostrar reação nenhuma, sem apresentar nada de chance de jogo, né? Em momento algum o Vasco pareceu que ia ganhar o jogo, até porque tomou gol com 2 minutos. E, por exemplo, o CSA de Alagoas, né, que também tomou 4-0 ou 4-1, agora eu não me lembro, do time do Ceará. O Ceará já sem técnico, né, o Lisca doido foi demitido. O Ceará apresentou um bom futebol também. É um dos times que, ao meu ver, pode surpreender nesse campeonato. Não de brigar pelo título, mas surpreender de tirar pontos de time grandes. Como na segunda rodada há o jogo Cruzeiro e Ceará, eu espero que não essa surpresa do Ceará pare por aí por enquanto, né? Que o Ceará não surpreenda o Cruzeiro. Até porque pela derrota na primeira rodada, o Cruzeiro tem uma obrigação de ganhar esse jogo em casa. Nós tivemos também nesse jogo, nessa rodada, né, o jogo São Paulo e Botafogo. Foi um péssimo jogo de futebol. São Paulo ganhou essa partida sem... Também, acho que desse campeonato foram poucos jogos que a gente pode, dessa primeira rodada, né, são poucos jogos do campeonato que a gente pode apontar que um bom futebol foi apresentado. Pra mim, quem apresentou um bom futebol perdeu, que foi o Fluminense, né? O Fluminense massacrou o Goiás, tomou um gol de falta do Rafael Vaz aos 89 minutos. Esse, inclusive, foi o jogo que teve uma polêmica maior, devido ao VAR anular anulou um gol do Fluminense, anulou uma outra chance clara também do Fluminense, marcou um pênalti pro Fluminense e o Fluminense acabou desperdiçando, faltou luz, choveu muito. Nossa, esse jogo teve de tudo. Então, o Campeonato Brasileiro começou bem. Inclusive, no sábado nós tivemos o jogo Atlético Mineiro e Avaí. E aí o Atlético Mineiro mostrou uma reação, entre aspas, né? Porque ganhou o jogo pelo resultado. Porque o Avaí jogou o suficiente para conseguir o empate. Inclusive teve o segundo gol, né, o gol de empate, só que esse gol foi anulado pelo VAR devido a um toque de mão. E houve o toque de mão. Só que o toque de mão se deu não porque o jogador levou a mão à bola, mas porque o jogador foi empurrado pelo Leonardo Silva. Então o juiz deveria marcar pênalti. Era mais um pênalti que o Leonardo Silva comete, né, nas partidas decisivas entre aspas, né? Porque era um pênalti que tiraria o resultado do Atlético, e o Atlético estava precisando bem né, de um resultado. Inclusive, como o Atlético ganhou, e aí nós tivemos a derrota do Cruzeiro, me ficou a impressão que uma boa parte da imprensa reverteu a crise, jogou a crise de um lado da lagoa para o outro. Eu vi alguns programas esportivos no sábado mesmo à noite, após o jogo, ou então ouvi na Rádio Itatiaia, por exemplo, né? E eles criticaram muito, bateram muito no Cruzeiro. Nossa, parecia que o Cruzeiro tava uns 5 jogos sem ganhar. Não tem nada disso, né? Não é terra arrasada. O Cruzeiro perdeu um jogo, principalmente por ineficiência técnica. O Cruzeiro jogou mal, 80% do elenco jogou mal. O Fábio falhou no primeiro gol, né? Saiu mal do gol. Eu acho que até havia uma insegurança na defesa pelo fato do Murilo estar jogando e ganhar um amarelo no início. Só que, por exemplo, o Murilo foi bem, principalmente no segundo tempo, né? Ali entre os 2 minutos e 10 minutos de jogo, do segundo tempo, o Murilo fez uns 4 desarmes em sequência, e um deles foi espetacular, que era uma bola que ia passar por ele, e ele levantou o calcanhar e roubou a bola. Então, o Murilo fez uma boa partida. O problema é que a expulsão é muito marcante do que qualquer coisa que se faça no jogo. Então, o que ficou marcado do Murilo nessa partida é que o Murilo fez uma falta boba com 4 minutos de jogo, levou um amarelo, e depois tomou um drible do Bruno Henrique e fez a segunda falta, o segundo amarelo, e foi expulso.
essa expulsão inclusive prejudicou o Cruzeiro em buscar uma reação, né? Até porque quando você tem um a menos, o time do Flamengo é um time com muita qualidade, tocou muito a bola, o Flamengo no segundo tempo afundou a defesa do Cruzeiro, avançou os laterais, avançou um pouco os volantes, aí um volante, né, que foi o Ilharão principalmente, que fazia uma função ali pelo lado direito muito parecida com a função do Robinho aqui no Cruzeiro, né? Que é de chegar, de dar uma sustentação no ataque. O Arão, inclusive, participou do segundo gol do Flamengo, que foi outro gol anotado pelo Bruno Henrique, que marcou 2 gols na partida. Eu acho que o Cruzeiro errou principalmente, não na proposta, né? Vi muita gente criticando a proposta, mas o Cruzeiro é um time reativo, então a proposta do Cruzeiro vai sempre depender da proposta do adversário. O Cruzeiro vai tentar encaixar o seu jogo com base naquilo que o adversário vai apresentar. O problema é que para você ser pressionado igual o Cruzeiro foi e tentar sair em contra-ataque, você precisa ter passes, acertar passes em verticais, né, que era o que o Cruzeiro estava tentando. Só que o Cruzeiro estava errando tudo. Os dois volantes, o Lucas Romero e o Henrique, erraram praticamente metade dos passes que tentaram ou até mais. Então, tecnicamente, os volantes foram maus, os laterais também foram, os zagueiros, né, a dupla de zaga também foi mal. Os meias, eles não participaram tanto do jogo porque estavam tendo um papel mais de preenchimento de espaço do que de criação, porque a criação, ela precisa chegar no meia vindo de trás, né? Se você rouba a bola na defesa, não é o zagueiro que vai criar a jogada, a bola precisa chegar no meia para ele criar. Então o Rodriguinho apareceu muito pouco, o Thiago Neves depois que entrou apareceu menos ainda. O destaque no ataque foi o Pedro Rocha, né? Que fez o gol, primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro, na estreia do Brasileiro. Foi uma arrancada boa, né? E era exatamente o que eu cobrava, porque o Pedro Rocha estava jogando de ponta. E eu queria que em determinado momento do jogo se invertesse a posição dele com o Rodriguinho. Porque teve um lance, por exemplo, que o Pedro Rocha colocou uma bola infiltrada no meio da zaga, né, do Flamengo pro Rodriguinho vir de trás, entendeu? Fazer a infiltração. E tinha que inverter os papéis, era pro Rodriguinho fazer lançamento pro Pedro Rocha infiltrar, até porque o Pedro Rocha é muito mais rápido. Mas o Mano Menezes eu tenho certeza que vai analisar essa partida, a comissão técnica. O Cruzeiro precisa aprender com essa derrota, é a primeira derrota no ano e só. Não temos nenhum problema, não estamos em crise. Só que precisamos aprender com essa derrota, porque pode voltar a se repetir principalmente pelos erros. No demais, eu acho que a primeira rodada do campeonato mostrou que não tem ninguém muito à frente dos outros times, né? Pelo menos não em termos técnicos. Talvez em termos de elenco, como sempre, há 4 times que se destacam: Cruzeiro, Grêmio, Flamengo e Palmeiras. Mas ao longo do campeonato, o que vai valer é o que esses times conseguem apresentar. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Mais uma vez peço que você deixe seus comentários e também o like na publicação. Não esqueçam de assistir toda segunda-feira ao vivo o Guerreiros em Debate no canal do YouTube do Guerreiros em Gramados. Tudo que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias. Tudo aqui, segunda-feira, 19 horas, ao vivo, no Guerreiros em Debate.